Começa agora. Plantão do Evangelho no Lar. Viralizando o amor e a solidariedade. Olá, boa noite, sextou, coisa boa, sexta-feira, dia 26 de fevereiro, melhor dizendo, 18 horas e 1 minuto, e o Plantão do Evangelho vai pedindo licença para entrar na sua casa, no seu escritório, no seu carro, onde quer que você se encontre, nós vamos pedindo aquela licença amiga para passarmos aí algo próximo de 40 e poucos minutos estudando essa obra extraordinária, que é o Evangelho segundo a doutrina dos Espíritos. Os ensinamentos de nosso mestre através dos ensinamentos dos espíritos superiores. E quem está conosco essa noite é o nosso querido amigo e irmão Edson. Boa noite, Edson. Boa noite, André. Prazer estar aqui com você para mais esse evangelho maravilhoso. Uma sexta-feira chuvosa, mas abençoada, né? Sempre. Embora nós estávamos aqui conversando um pouquinho antes de entrar no ar, né? A gente conta piada, a gente dá risada, a gente faz até umas piadas que não devem, né? Não tão espíritas, né? Afinal de contas, somos seres humanos. E estávamos falando exatamente desses tempos que vivemos, né? Entre outras coisas, Edson, são tempos onde segunda é igual a domingo, sábado é igual a terça, né? Com a diferença que a gente está mais próximo da família ali no final de semana, mas como muitos trabalham em casa, né? Ficar em casa acabou sendo uma constante, né? A única diferença é que, teoricamente, sábado e domingo você não está ligado em uma empresa, né? Não está fazendo as coisas da empresa. Mas está em casa o tempo todo, né? É isso mesmo. Apesar de que eu tenho ido lá no escritório 2 vezes por semana, viu, André? Coisa que não tem como fazer de distância, né? Infelizmente. Sim. Eu vou também. De vez em quando também dou um pulo lá na TV Mundo Maior. Até por saudade do povo, né? Saudade do povo, saudade do lugar, além das responsabilidades todas. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, vamos começando o nosso evangelho. Você sabe que para esse trem funcionar bem, né, como dizem os nossos irmãos mineiros, né, para esse trem ir adiante com tranquilidade, nós precisamos dos nossos irmãos espirituais, nossos irmãos que tão carinhosamente nos acompanham, nos inspiram, nos intuem, né, para que esse programa possa chegar até a casa de vocês. E aí nós vamos pedindo para o nosso querido amigo e irmão Edson que ele possa fazer por nós a prece inicial e nós o acompanhamos. Pode ser, Edson? Pode ser. Vamos lá. Vamos pedir para que todos serenem os ânimos, fechem os olhos, vamos juntos mentalizar Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre, né, por excelência. Pedir a Jesus que nos envolva com a sua luz, com a sua bênção, com a sua paz permanente, para que nós, através da sua luz, através da sua paz, possamos receber as intuições necessárias, receber o carinho de Jesus no nosso lar, a sua energia bendita, para que o nosso lar seja de alguma forma higienizado, porque o grande objetivo desse evangelho no lar é justamente esse, né? É higienizar os lares, e que a luz de Jesus se faça presente, então, em cada um dos lares que estejam aqui nos ouvindo. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, e nós vamos pedindo licença, então, para entrar na sua casa e já passando aqui o que nós vamos estudar hoje, né? Capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Ontem nós estudamos uma metade, mais ou menos, do item 9, né? Hoje nós vamos terminar. Esperamos. O item 9 é uma mensagem belíssima do espírito Fénelon, uma mensagem colhida em Bordeaux, em 1861. E nós vamos fazendo aquele convite de sempre para que você participe aqui desse programa, mande a sua mensagem, a sua consideração, o seu elogio, a sua crítica, por que não? 0800 979 5011 é o telefone para você entrar em contato com a gente aqui e deixar alguma dúvida que você tenha. E a gente sempre pede, né, que seja especificamente ao tema da noite, afinal de contas, esse é o tema que todos nós estaremos aprendendo, e assim isso fica uma troca gostosa e assertiva para que todos nós possamos compreender aquilo que o Evangelho está nos trazendo. 11 2457 5011 é outro telefone em que você pode se utilizar para entrar em contato com a gente, a nossa irmã Margarete, que vai sair de férias. Olha que coisa boa. Sexta-feira saindo de férias, Edson. Que beleza, hein? Que beleza, hein?
Vai 11 poder 24... ficar em casa, curtir a família, né? Ei, trem bom. Coisa que ela não faz há um ano. Quase ninguém tem feito, né? É. 11 24 57 50 11. Você também pode mandar sua mensagem pelo WhatsApp 11 99643 3827. Pode ser mensagem de áudio, pode ser mensagem de texto, porque a gente quer a sua mensagem. 11 99643 3827. Você também pode acessar facebook.com/TV Mundo Maior. Você vai ver a janelinha desse programa, clicou, abriu ali o espaço para você deixar a sua mensagem. Como nos faz o nosso querido amigo e irmão Arthur Alves. Arthur Ataíde Alves está dizendo: SOS, estou precisando de ajuda espiritual. E aí ele coloca aqui o nome de um cabra bom, hein? Cabra bom, Edson. Sabe como é que chama o cabra? Bezerra de Menezes. Olha para quem que ele está pedindo ajuda aí, hein? Opa! Já foi socorrido. Já foi socorrido, Arthur. Seja bem-vindo nessa energia de muita paz, de muito amor, de positividade. No final do programa, nós vamos fazer uma vibração, uma prece bem gostosa, e você vai ver como você vai ser abraçado, como você vai receber o apoio que você precisa. Aliás, todos nós, né, meu irmão? E olha, tem uma coisa, precisando de ajuda espiritual, Arthur, só tem você, mais 7 bilhões e 700 milhões de encarnados, né, Edson? Ainda tem os que estão na espiritualidade, né? Agora, André, eu queria indicar para o Arthur que ele procure o caso, né? Para fazer, de repente, uma entrevista, quem sabe, né? Boa, Arthur. O Centro de Apoio... Ixi, esqueci a nomenclatura. Mas é o caso, né? Se você tiver alguma dúvida, meu querido, através dos sites da TV Mundo Maior, da Rede Boa Nova, você acessa. E eu vou pedir também para a nossa querida Regina, que está aqui de olho, está ligadaça, passar para a gente aqui o acesso direitinho do caso. Muito bom, Edson, muito bem lembrado. O caso é mais um serviço que a Fundação Espírita André Luiz presta gratuitamente, que é ouvir, né? Ouvir o que você quer nos falar, o que você quer dividir com a gente. Aliás, né, Edson, hoje a quantidade de pessoas que estão procurando as clínicas de psicanálise, de psicologia, né? Justamente com o objetivo da fala, e nós precisamos nos lembrar que quando Freud começou esse trabalho, quer dizer, na verdade, ele deu sequência, ele falava do poder da fala curativa, né? Então, meu irmão, você pode procurar o caso, que alguém vai ouvir você e vai ser um papo muito gostoso, né? E você vai ganhar um pouquinho mais de força. Mas no final do programa, nós vamos estar fazendo uma vibração gostosa aí, e juntos nós vamos beber desses fluidos amorosos que a espiritualidade sempre nos dedica, principalmente quando a gente tem a humildade de falar: opa, socorro, estou precisando aqui, né? Tamo junto, Ayrton, tamo junto. Vamos lá, vamos dar sequência ao nosso estudo da noite, capítulo 11, Amar ao Próximo como a Si Mesmo, mensagem belíssima do espírito Fenelon, mensagem colhida em Bordeaux, 1861. Nós estamos mais ou menos no meio do texto, lá para o 6º parágrafo. Eu vou ler um trechinho bem pequeno, de 3 linhas, que a gente terminou ontem. Assim dá tempo de você encontrar aí, você que está nos acompanhando, e se por um acaso não acompanhou ontem, né? Está lá assim, ó: para praticar a lei de amor, tal como Deus a estabelece, é preciso que chegais a amar pouco a pouco todos os vossos irmãos, indistintamente. A tarefa é longa e difícil, mas ela se realizará. Eu vou até ler esse trechinho de novo, que é mais uma oportunidade que o povo tem para poder achar, caso não acompanhou. Para praticar a lei de amor, tal como Deus a estabelece, é preciso que chegueis a amar, pouco a pouco, todos os vossos irmãos, indistintamente. A tarefa é longa e difícil, mas ela se realizará. Edson, eu fiquei com dúvida dessa frase aí, hein? Eu fiquei com dúvida. Quer dizer que porque aqui ele está sendo afirmativo. É uma declaração afirmativa. Então ele está querendo dizer aqui que o pessoal da Gaviões da Fiel vai gostar do pessoal da torcida do Palmeiras, da Tupi, sei lá qual que é o nome da torcida, da Mancha Verde.
vai gostar da mancha verde, né? O pessoal da esquerda vai gostar do pessoal da direita. Será que é isso? Você acredita nisso, Edson? Olha, não é bem isso, né? Porque tudo isso daí é um processo. Porém, é preciso começar, não é verdade? O que está acontecendo hoje? Você está pegando esses extremos, né? E os extremos se odeiam. Não há um mínimo sentimento, vamos assim dizer, de bondade, de amor, de carinho, de atenção, que são coisas que elevam o espírito, né? Então, como essas pessoas estão nesse tipo de vibração, eles se mantêm assim, dificilmente eles vão conseguir se aturarem, por exemplo, né? Porém, se mudar um pouco o foco, né? Passar a pensar de forma diferente, porque chegar até o amor ainda vai um tempinho, né? Mas começar, por exemplo, a pensar de forma diferente, começar a pensar positivo, não desejar o mal, né? Começar, de repente, a desejar o bem da pessoa, orar pelas pessoas. Já pensou a turma das Gaviões orando pelo pessoal da TUP? Da TUP, como você falou? De repente, o pessoal da TUP não está nem aí, mas o pessoal da Gavião começa a orar, começa a orar, começa a orar, você começa a quebrar barreiras, né? Você começa a emitir energias transformadoras. Sim. É lógico, um processo lento, mas ele tem que começar, né, André? Mas o que me chamou muita atenção nesse trechinho específico é quando ele diz aqui, ó, a tarefa é longa e difícil, que é o que você falou. É longa e difícil. Mas ele é afirmativo quando ele termina assim, mas ela se realizará. Né? Então, quando ele coloca ela se realizará, eu entendo que inevitavelmente o ódio termine em amor, melhor dizendo, né? O ódio termina em amor, né? A oposição termina em amor, a antipatia termina em amor, as diferenças ideológicas, partidárias, esportivas, de como nós nos apresentamos, cor da pele, a nossa conduta sexual, isso tudo cede espaço para algo que haverá de nos unir, né? E ser comum, que é o amor. Né? E é interessante, né? Porque a gente está falando aqui de mudança de atitude, de mudança de padrão mental também, né? Sim. Porque quando você muda atitude e muda padrão mental, você muda tudo à sua volta. Você praticamente se ilumina, você começa a iluminar os teus ambientes, as pessoas que estão à sua volta, tá certo? Você transmite essa energia de diferenciada, e essa energia amorosa, essa energia de luz, ela vai penetrar nas trevas ali daqueles que estão vibrando negativamente. Quer dizer, é uma força poderosíssima, por isso que ele é taxativo, né? Sim. É isso? Sim. Sim. Interessante, Sabe, né? Aconteceu, você falou isso, eu me lembrei, né? Sei lá, 20 anos atrás, não, acho que menos, uns 16, 17 anos atrás, ainda não existia a TV Mundo Maior, né? Na época havia um programa de TV que era num canal que a gente alugava na Embratel, eram 2 horas, todo domingo, 2 horas. Né? E naquela época eu, como voluntário, já trabalhava em televisão há muito tempo, eu auxiliava, né, trazendo reportagens, trazendo imagens para aquele programa. E eu lembro que nós estávamos fazendo especial, que era inclusive para Bezerra de Menezes, e precisávamos de uma imagem de um nascer do sol. Né? Meus filhos tinham, sei lá, 4, 5 anos hoje. Não, tinham mais, tinham uns 8 anos mais ou menos. E aí estávamos de férias em Peruíbe. Eu tinha equipamento de áudio e vídeo, levei o meu equipamento, falei, um dia de madrugada, eu vou ali numa serrinha, Serra da Jureia, para quem conhece, em Peruíbe, nosso querido Geraldo Cucharo, que está sempre nos assistindo, que é de Itaém, que é ali próximo, provavelmente conheça, né? E acordamos de madrugada e fomos naquele mirante, né, para gravar o nascer do sol. E quando nós passamos com o carro, meus filhos pequenos, minha esposa do lado, tinha 3 rapazes, havia uma mureta, né, que separava a estrada da parte onde era possível ver o nascer do sol, e os 3 rapazes estavam numa conduta ali um pouco suspeita. E aquilo me assustou. Né? Assustou minha esposa também, falou, é melhor a gente ir embora.
Mas eu escutei, Edson, em alto e bom som. Fica tranquilo, desce e faz o seu trabalho. Em alto e bom som. Né? Eu falei, bom, e agora, né? O que eu faço? Né? Aí eu fiz o seguinte, né? A gente confia, mas a gente confia mais ou menos igual Tomé, né? Eu falei assim, ó, vou descer do carro com o equipamento, você vem para o volante, se nada acontecer, você desce com as crianças, né? Se você vê que a coisa fica estranha, você vai embora, chama a polícia, sei lá o quê, né? E aí desci, coloquei o equipamento, os rapazes, passei do lado dos rapazes, eles estavam se drogando, estavam consumindo cocaína, né? Era de madrugada. Tá. E eu fingi que não os vi, e eles fingiram que não me viram. E ali, instalei o equipamento, minha esposa desceu com os meus filhos. Daqui a pouco vem para um outro carro. Desce um senhor, esse senhor desce com um livro, atravessa a murada, senta-se, abre o livro, começa a meditar, né? Alternando-se entre meditação e leitura daquele livro. Edson, aqueles rapazes não aguentaram ficar ali mais 5 minutos. Sim. Eles foram embora. Sim. E é exatamente isso que você falou. Claro que nós não estamos dizendo aqui que havia a personificação do bem e do mal em absoluto, né? Mas o que havia é uma energia. Uma energia que estava ali para contemplar, né, o absoluto, o Pai, a natureza, né, e os nossos irmãos que estavam em uma outra energia. Então, essa energia repeliu, que é isso que você acabou de nos falar. A história foi um pouco longa, mas eu me lembrei disso e ela para mim, traduz muito isso que você falou. Sim. E, André, existem exemplos, inclusive, de pesquisas sendo feitas de curas, né, que acontecem à distância, das pessoas orarem pelas outras, desejarem o bem e tal. As pessoas, às vezes, não estão nem sabendo que elas estão recebendo aquilo, né? Você já deve ter visto essas pesquisas que estão sendo feitas, esses ensaios, né, científicos. E a coisa é poderosa. Por isso que ele é taxativo aí, viu? E eu não duvido dele. É o Fenelon, né? Fenelon, exatamente. Fenelon é fantástico. Ele e o Erasto, para mim, são os maiorais aí, viu? O Kardecão, ele pegou uma galera boa. Ele escolheu um time bacana. Provavelmente ele fazia parte desse time também, né? E aí devem ter, você vai lá, segura a bronca que a gente daqui vai dar um apoio, né? Claro. Na verdade, eu acho que foram eles que escolheram o Kardec, né? É provável. Um dia a gente vai saber disso tudo, né, Edson? Com certeza. Muito bem. Vamos ler mais um trechinho. A mensagem é fantástica. Esse trechinho curto aí que você leu é... Belíssimo. Belíssimo. Vamos ler mais um trechinho do Evangelho. Deus o quer. E a lei de amor é o primeiro e o mais importante preceito de vossa nova doutrina. Porque é ela que deve, um dia, matar o egoísmo sob qualquer aspecto em que se apresente. Pois, além do egoísmo, ainda o egoísmo familiar, de casta, de nacionalidade. Que era aquilo que estávamos falando, né, Edson? Hoje nós nos separamos, né? Nós criamos esses muros, essas barreiras, né? Essas barreiras que precisam ser transpostas. E é interessante quando o Espírito vem de forma muito firme, ele diz assim, essa é a mais importante preceito da vossa nova doutrina. Sim. Tem que quebrar essas barreiras, porque é até difícil para o espírita entender isso, né, André? A gente vem estudando há tanto tempo, é complicado você entender que não deveria existir preconceito de hipótese alguma, né? Nem de raça, nem de credo, nem de cor, nem de condição social e tal, nem de nacionalidade, né? É difícil, porque, infelizmente, a matéria, inclusive eles falam isso também, né, ela exerce uma influência muito grande no espírito. Quando o espírito está revestido desse invólucro, né, que eles chamam, material, ele exerce uma influência muito grande. Então a gente fica com uma certa dificuldade de entender. Mas quando você começa a pensar como espírita de fato, você começa a transformar a sua forma de pensar e de agir, nossa, as coisas mudam. Aliás, André, é interessante, né, que tem muitos alunos que falam isso, né? Eles começam o curso lá de doutrina, e aí quando passa tipo 1 ano, 2, 3 anos, eles já começam a perceber, quer dizer, já com 1 ano já começa a perceber a transformação, mas com 3 anos eles começam eles dizem que houve uma transformação geral deles e inclusive dos seus lares,
mesmo com os familiares não seguindo, vamos dizer assim. É a mudança de atitude, da vibração. Então, puxa, qual é a dificuldade que nós temos de acreditar nisso, meu Deus? Está escrito aí, olha. E a ciência, cada vez mais, ela chega a conclusões científicas, né, de que não se justifica essas barreiras que nós... Uma delas, por exemplo, é a própria doação de órgãos e de sangue, né? A gente recebe ou doa, né? E quem recebe não sabe se está recebendo o sangue de um muçulmano, de um negro, de um branco, de um judeu, de um ateu. Está recebendo o sangue de um irmão e ponto, né? E aí a única diferença é A, O e assim sucessivamente. Mas há tantas provas de que nós somos absolutamente iguais, né? Ou pelo menos muito parecidos, né? E uma coisa que eu vi nesse trecho aqui também, Edson, como é importante o trabalho, não só da doutrina espírita, mas de todos aqueles que pregam a reencarnação. Porque a reencarnação, eu diria, ela tem condições de resolver isso de duas formas. Primeiro, pela própria alternância, né? Homem, mulher, negro, branco, pobre, rico, feio, bonito, né? Sempre são padrões muito subjetivos. Então, nisso a gente vai derrubando isso. E um outro ponto que eu também entendo é a própria constatação de saber que você já foi, né? Quando as pessoas souberem, olha, eu já fui provavelmente isso, aquilo, e provavelmente se não fui, vou ser, né? E posso reencarnar na Índia, no Paquistão, no Japão, na África, no Nordeste brasileiro, nos Estados Unidos, e posso reencarnar ao lado de pessoas que eu nunca vi nas minhas existências todas. Esta visão da importância da reencarnação, do conhecimento da reencarnação, né, Edson? Você vê, tudo isso que você está falando é fantástico, né, pensar nisso. E está faltando justamente isso, né, para o entendimento maior, inclusive do próprio espírita. E tem muitas pessoas que, inclusive, estudam, mas estudam na superficialidade, eles não conseguem se aprofundar. Inclusive, você aí com 5, 6 palavras falou coisas aqui que me fez ficar refletindo, né? Pô, fantástico. E infelizmente está faltando isso. E eu achei interessante essa parte do texto aqui, André, que ele fala aqui, ó, do egoísmo individual, né, que depois pode ser o familiar, aí vem o de casta e de nacionalidade, mas tudo começa com quem? Com cada um, né? Então, às vezes, a gente fica esperando que a transformação venha através do outro, mas quem tem que começar essa transformação? É isso? Até porque o outro a gente não consegue transformar, né, Edson? Isso. Já é difícil transformar nós. Não é fácil, não. Né? Mas o que a gente consegue é transformar um ambiente. Porque depende da gente, né? Sim. Essa transformação que você faz de você começa a emitir uma energia diferente para o seu lar, por exemplo. Digamos que exista lá um lar que exista desavenças, né? Se você é aquele que começa a, primeiro, não abrir mais campo para desavença, quer dizer, você não revida. Você já está começando um processo, certo? Que a gente já estava até falando anteriormente, né? Se você, a não revidar, ainda desejar o bem, desejar coisas boas para aquele que está te agredindo, isso já é um processo de transformação sua que vai refletir no ambiente, que é aquilo que eu estava falando dos alunos, né? Que os alunos chegam e falam, puxa, a transformação foi fantástica. E é praticamente o que eu fiz, mudei a minha forma de pensar e de agir. Quer dizer, e a doutrina espírita veio para justamente nos ensinar essas coisas, né, André? A gente tem que pôr em prática isso aí. Sim. E a importância, que uma coisa que é comum, Edson, não sei se aconteceu com você, comigo aconteceu, e eu já conversando com amigos, companheiros de doutrina, que também aconteceu a mesma coisa. Eu me lembro que eu estava estudando o primeiro ano de doutrina espírita, 1900 e Guaraná com rolha, né? E o expositor era até um companheiro Byron, né? Que foi casado com a nossa querida Ana Gaspar, que foi uma das pessoas... das fundadoras do Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz. Ele era meu expositor de primeiro ano. E eu, assim, tinha descoberto o espiritismo há um ano, né?
eu estava completamente maravilhado, né? E tinha virado santo. E para mim, assim, era uma questão de dias para eu chegar num padrão tipo Chico Xavier, né? Sim. E aí eu teve a aula, as primeiras aulas eu fui conversar com ele e falei, professor, que maravilha que é o Espiritismo, né? O Espiritismo me transformou, eu não faço mais isso, não faço mais aquilo, não faço mais aquilo outro, também não falo só aquilo outro. Ele olhou para mim e falou assim, vai voltar tudo. Aí eu pensei comigo, mas que velho obsidiado, não, ele não está entendendo, eu já sou santo, né? Em vez dele me incentivar, ele está me... Mas ele foi sábio demais, porque voltou tudo. E o que é absolutamente normal, porque nós estamos muito mais próximos das cavernas do que dos anjos, né? Então, a gente avança, mas às vezes a gente sente uma saudadezinha das cavernas, né? Então, a gente dá 2 passinhos para trás. Isso faz parte. Agora, quando a gente consegue, né, Edson, perceber a importância de tentar manter essa melhoria, a gente consegue, né? Com certeza. E na verdade, não existe o santo encarnado, né, André? A gente vive num mundo, a gente tem que viver num mundo, na verdade, né? O que é importante é um tipo de pensamento que a gente mantém conosco o tempo todo, isso aí sim. Se você é uma pessoa que tem, de vez em quando, lá seus altos e baixos, isso é normal acontecer, mas se você é uma pessoa que procura manter um pensamento retilíneo a maior parte do tempo, pensamentos positivos, né? Uma pessoa que acredita, que confia, principalmente nessa época que nós estamos vivenciando, a gente até começou um pouco antes a falar sobre isso, né? O quanto que as pessoas podem ser influenciadas negativamente em função das suas crenças, dos seus medos e tal, e o quanto que elas podem se manter positivas, até ajudando no sistema imunológico, vamos assim dizer. Mas tem que começar como? Mudando os seus padrões. E é o que você estava fazendo. Você acreditou que estava santo, por quê? Porque você estava transformando e estava mudando. Só que você tem que viver no mundo, e o mundo não é um mundo santo. Infelizmente. Não é? Um dia vai ser, né, Edson? Mas Um ainda dia vai ser. Quando todo mundo tiver, a grande maioria pelo menos, né, tiver esse tipo de pensamento. Brincando aqui, como a gente estava falando, né? Quando o pessoal da Gaviões começar a orar pelo pessoal da TUP. Aí não é nem mais regeneração, já é mundos felizes. Eu sei que o Byron tinha razão. Até hoje eu acordo e ponho a mão aqui nas costas para ver se eu vejo a penugem da asa. Rapaz, não sai não, viu? É difícil. Vamos ler mais um trechinho do Evangelho de hoje. Jesus disse, amai ao próximo como a ti mesmo. Ora, qual é o limite do próximo? Será a família? A seita? A nação? Não. É toda a humanidade. Isso aqui é belíssimo. É bonito. Cacetada, né? É bonito demais, né, Edson? Vejam, outro aprendizado, né, que nós temos. Qual é a nossa verdadeira essência? Ela é espiritual. E na essência espiritual não existe nacionalidade, como não existe raça, como não existe credo, como não existe sexo, né? As pessoas esquecem disso, o espírito é energia. Quer dizer, o problema é que aqui há a separação, mas no plano espiritual não existe isso. Então nós somos irmãos de fato espirituais, né? Por isso que ele fala que é toda a humanidade. Olha, é profundo, né? E eu diria até, viu, que talvez se nós fôssemos um pouquinho mais preparados, talvez, para receber todo esse ensinamento, ele ainda colocaria vírgula, talvez não, toda e tipo qualquer vida humana, não, ou melhor, toda e qualquer vida. Toda e qualquer inclusive vida. Animal, vegetal e por aí fora, né? Porque nós, enquanto co-criadores, enquanto espíritos dotados dessa capacidade de ver o, entre aspas, certo e o errado e decidir, né, é nossa responsabilidade cuidarmos dos reinos iniciais. Né? Nem gosto de falar inferiores, porque, enfim, inferior e superior fica fazendo uma comparação que nem sempre é tão cristã, né? E se você pegar a sequência da leitura, você vai ver que ele fala justamente disso que eu estava falando, dessa questão do
Não sei se você que gostaria de ler aí agora esse Vamos lá, trechinho, vamos lá, vamos ler o trechinho aqui. Nos mundos superiores, é o amor mútuo que harmoniza e dirige os espíritos avançados que neles habitam. E o vosso planeta, destinado a um progresso próximo para a sua transformação social, verá ser praticada por seus habitantes essa sublime lei, reflexo da própria divindade. Coisa bonita, né? Você viu? Quer dizer, nos mundos mais avançados, essa coisa ela é universal, né? Não tem esse bairrismo, não tem essa coisa do egoísmo que a gente estava falando ali, né? Não tem essa coisa da família. A família é universal. Né? Muito interessante isso daí. É que tem gente que acha que isso aí está muito distante da gente. Na verdade, não está tão distante assim. Tudo tem que começar com você fazendo um processo de mudança, né? Na verdade, eu diria que está andando e a passos largos, viu, Edson? É que a gente não percebe. Mas eu sou muito jovem, né? Você também, um camarada muito jovem, eu sei. Ou seja, saímos da escola outro dia, né? E eu não me lembro, nesse outro dia, das palavras justiça social. Não me lembro disso. Não me lembro era algo que era corriqueiramente dito. Não me lembro de ecologia, respeito ao meio ambiente, desarmamento, né? Respeito às diferenças. Não existia isso. Não existia. ONU, por exemplo, a Organização das Nações Unidas, que é uma coisa, né? Onde você ia imaginar que existia algo assim? Onde as nações pudessem ter seus representantes ali para conversar sobre os assuntos os mais diversos, né? E assim, a Organização Mundial do Comércio, a Organização Mundial da Saúde, né? Tudo buscando esta convivência harmoniosa, né? Claro, cada um defendendo o seu, né? Mas pelo menos quando nós nos sentamos à mesa, né, Edson, para ouvir o outro, né? A nossa capacidade de ceder e de conquistar, ela se torna mais assertiva e mais fraterna, né? Com certeza. Mas, de novo, eu insisto que tudo começa com você mudando o seu padrão, né? Você sair da mesmice, do dia a dia. E aí eu vou me remeter novamente ao nosso irmão Ayrton, que começou aí, né? De repente o Ayrton mudar o seu padrão, sabe, de vibração, de pensamentos, né? Deixar de ver coisas que ele está nos ouvindo aqui, de repente, coisas positivas. Porque tudo isso influencia na forma como você enxerga as coisas, não é isso? O povo, os espíritas adoram e morrem de medo de obsessor, né, Edson? É uma relação de amor e ódio, né? Só que os obsessores têm medo dos espíritas, essa que é a verdade. E além do que, nós temos aparelhos muito piores do que qualquer obsessão. Quais são os sites, as conversas, enfim... O que circula nos grupos de WhatsApp, né? O que está circulando no WhatsApp? Qual é o canal de televisão que a gente está assistindo? Aquele que vai dar a notícia e que jorra sangue pela tela? Você quer assistir aquilo e dormir em paz? Não tem como. Tem gente que assiste isso, Edson, cozinhando. Sim, eu já vi gente... Imagina a comida, como é que vai ficar. Aí todo mundo sente o estômago pesado, não sabe por quê, né? Ou então o tipo de conversa que é tratado no almoço, né? Também. As pessoas não percebem quanto elas estão se envenenando. E o quão luz elas são, mas que estão apagadas, né? Como Jesus já falava, vós sois luzes. E ele falava também, né? O olho é a candeia da alma, ou seja, né? Como é que, dependendo de como você vê, como você percebe, o que você vai estar fazendo com a tua alma, né? Como a gente se apequenou na compreensão da lei de causa e efeito, né? Porque a gente acha que a lei de causa e efeito é assim, eu fiz uma coisa errada, a mesma coisa errada vai acontecer com a gente. Não, isso não é lei de causa e efeito. Né? A lei de causa e efeito é muito mais complexa do que isso. A nossa própria capacidade de pensar e depositar os nossos pensamentos, as nossas energias, os nossos sentimentos, a nossa visão de mundo, né, é uma causa cujo efeito pode ser dor, como pode ser alegria, né, Edson? Ou o amor, porque o amor suplanta tudo, né? Que é o que a gente está falando aqui, certo? O amor, é isso?
De repente, aquilo que você estava falando, que a pessoa acha que fez isso e vai receber aquilo, é lei de ação e reação, é uma lei física. Causa e efeito é algo muito mais profundo. Você pode reparar coisas de uma forma positiva e não negativa. O negativo talvez venha se você ainda não aprendeu a lição, né? Talvez você precise aprender. Mas se você aprendeu a lição, se você se arrependeu, o que vai suplantar aquilo é o amor. É o amor que é o que Jesus fala aqui, né? Sim. Tudo quase hoje é relação de causa e efeito, né? A alimentação que você tem vai ser, muitas vezes, os efeitos vai ser ou uma saúde plena ou vai ser uma doença. A maneira como você interage com os seus funcionários, com os seus amigos, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, né? É uma causa em cujo efeito vai te atingir. Ou numa convivência harmoniosa, né, Edson? Ou numa convivência que pode ser pesada, né? Você estava falando, André, eu estava lembrando, inclusive, da alimentação, eu estava lembrando, eu não lembro agora qual é o livro, mas que tem, talvez você até lembre depois, mas tem uma cena em que eles como espírito, eles vão até uma igreja que está sendo feita uma pregação lá e tudo, e eles percebem um ambiente obscurecido e tal, o padre também obscurecido. Na hora que o padre pega, no momento da hóstia, que o padre pega a hóstia fica negra. E aí ela põe na boca de um, ela continua negra, quando chega numa determinada pessoa, ela põe na boca, a hóstia se ilumina. Brilha. Quer dizer, não sei se você lembra dessa passagem. Quer dizer, o que é que transforma aquilo que estava vindo? A própria pessoa, a forma como ela enxerga as coisas, como ela acredita, a fé que ela tem, né? A positividade, acreditar que não estamos largados aqui, que existe uma força superior nos amparando, né? Tudo isso aí é contributo para sair dessas ondas de negativismo, né? Que nos faz adoecer, inclusive, tá certo? E até assimilar aquilo que pode nos desarmonizar, né? Os apóstolos, os discípulos, né? Na verdade, os primeiros cristãos, né? Eu diria que os primeiros 300 e poucos anos é formado por gente muito especial dentro do cristianismo, muito especial, né? E os relatos são muitos de criaturas que visitavam, por exemplo, né, aqueles que tinham o Hansen, que na época não era chamado como Hansen, a lepra, né, o Vale dos Leprosos, iam lá em atividade de acolhimento dos seus irmãos em sofrimento e saíam e não se contaminavam, né, Edson? Porque o padrão mental dessas criaturas estava em tal onda. Os próprios cristãos, quando estavam nas arenas, aguardando, né, ou o gládio dos gladiadores, ou a fera, e há relatos de que alguns morreram cantando, ou porque provavelmente não estavam naquela energia. Estavam tão ligados com Cristo que estavam ali em quase, já praticamente na espiritualidade, né? Então, isso tudo tem a ver com o nosso padrão de pensamento, né, de crenças. Às vezes as pessoas acham que a gente está falando essas coisas aqui, que isso aí é besteira e tal, mas não é. Tem tudo a ver. E a ciência já está começando a provar isso também, tá certo? Não é uma coisa religiosa, né? É uma coisa científica, inclusive. É assim? O próprio Jesus, né? A meu ver, nós teremos condições de entender muito melhor a evolução e nos animarmos com ela quando nós enxergarmos Jesus não como religioso, porque religioso ele não era, nós somos. Né? Porque religião vem do latim de religar, ou seja, você se desliga, você se desarmoniza, se desliga e se desarmoniza do quê? Do Papai do Céu, de Deus. Isso. E aí você se lembra que você segue uma proposta, né, religiosa que te convida a essa reconexão. O Cristo não, o Cristo estava ligado o tempo inteiro. Eu e o Pai somos um. Então, quando ele fala isso, ele fala assim, eu estou ligadão com o chefe. Eu e o chefe somos assim, né, o tempo inteiro, ele não se desliga. Né? Então, ele era uma espécie de antena, né, que trazia essa luz, esse psiquismo todo, né, superior, não é isso? Sem dúvida alguma. E as curas que ele protagonizava, por exemplo, não eram atos de
inexplicáveis, era conhecimento científico, era conhecimento de anatomia, era conhecimento de biologia, era conhecimento de medicina, era conhecimento de química, era conhecimento de farmácia, tudo isso num cara só. E ainda tinha conhecimento de psicologia, marqueteiro, professor, pedagogo, advogado. Era um mestre por excelência. Em todas as cátedras que podem existir, né? E aí a gente pode ver que com a vinda dele aqui, essa ligação que ele tinha, o quanto que a humanidade evoluiu em tão pouco tempo, né? Se você pega antes dele para trás, o que era a humanidade, e depois dele, o que nós estamos nos transformando, né? Tem tudo a ver, certo? É isso mesmo. Vamos ler aqui algumas mensagens, queridos irmãos e irmãs nossos, que todas as noites fazem a nossa alegria mandando mensagens aqui para a gente. Emiliana Urzedo, de Campina Verde, nas Minas Gerais. Quem mais? Angélica Gonçalves, deixa o seu boa noite. Ela que é de Araraquara. Graziela Alves, boa noite. Muita paz e luz a todos. Ela que é de Belo Horizonte. Boa noite a vocês. Gratidão. É a nossa querida Maria Mingues, de São Miguel Arcanjo, em São Paulo. Isso aqui é o pessoal que escreveu pelo Facebook. Janete Souza Matos, deixa o seu boa noite. Ela que é de Mundo Novo, na Bahia. Maria da Penha Batista, deixa o seu boa noite. O Guedes Júnior bate palminha. Cabana Vieira, boa tarde, meus irmãos, boa tarde. Carlos Lima, junto com a esposa Cristiane, lá de Igaraçu. Gilda Felberg, de Pelotas, no Rio Grande do Sul, deixa o seu boa noite. Inês Timóteo, ela que é de Sorocaba, deixa o seu boa noite. Paz e esperança a todos. Boa noite, gratidão nesse momento de muita chuva no sertão paraibano. Eita, chovendo no sertão. Que bênção. É a nossa querida Denise Monteiro, lá de Patos, na Paraíba. Lá da Argentina, Elizabeth, eu vou tentar acertar seu nome, tá, Elizabeth? Elizabeth Stieglitz, acho que é isso. Ou Stiglitz, sei lá. O seu nome é lindo, maravilhoso, mas eu sou muito ignorante para poder ler esse nome complicado aí, minha irmã. Maria Dirce e é outra aqui, Edson. Maria Dirce Ormrod. Acho que é isso, Maria. Se eu não acertei, você também me desculpe, minha irmã. Gratidão pela presença aqui no nosso evangelho de hoje. Bom, já nos encaminhamos aqui ao final do programa. Vamos ler só mais uma mensagenzinha aqui que nos chegou por WhatsApp, um monte de gente boa e amiga. Lúcia Vasconcelos, de Natal, no Rio Grande do Norte. Ângela Freitas, de Mundo Novo, na Bahia. Lia Márcia, de Araraquara. Maria Esther, aqui de São Paulo. Maria da Glória, da Bahia. Boa noite a todos. Quem nos traz esse boa noite é o nosso querido Igor, de Juiz de Fora. Diz que quer tirar férias também, igual a Margarete. A sua hora chegará, Igor. Helena Virgílio, de Araraquara, também deixa o seu boa noite, assim como o nosso querido Geraldo Cucharo, que deixa paz e luz, ele ao lado da sua família, nos acompanhando. Meu querido Edson, você pode fazer por todos nós a vibração e a prece de encerramento? Pode ser. Apesar que eu não sou muito bom nisso, não, mas vamos lá. Busca a inspiração aí. Eu convido mais uma vez a todos para que se elevem, né? Que fechem os seus olhos. Mais uma vez vamos mentalizar Jesus. Essa antena, né, maravilhosa que nós acabamos falando dele aqui no programa. Essa luz que veio para iluminar a humanidade. Que Jesus possa, de alguma forma, nos abraçar com seu calor, com a sua energia de paz e de amor. E que Jesus possa, de alguma forma, abençoar a humanidade. E nessas bênçãos, que essas energias maravilhosas possam chegar aos todos os lares que estão aqui assistindo o programa, aos nossos lares aqui, o meu e do André também, e dos técnicos daqui da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova, que a nossa terra possa ser de fato abraçada e que essa onda de negativismo que a gente está recebendo seja de alguma forma amainado, apaziguado, que a gente possa ter mais crenças positivas, que essas energias elas possam de alguma forma transformar aqueles que estão em processos de dor, de ódio, de tristeza, que essas energias sejam energias que vão elevar
as almas, para sair do lugar comum, na sua transformação individual, que possa haver a percepção de que nós somos os transformadores, primeiro de nós mesmos e depois do nosso ambiente e, consequentemente, da própria humanidade. Que essas energias de amor, enfim, possam nos apaziguar, nos trazer muita paz. E que essa paz ela possa perdurar durante a semana. Que a gente possa retê-la, né? Distribuí-la, dividir com aqueles que cercam, né? Que nos cercam, que estão nos nossos lares. Enfim, que o nosso final de noite seja o melhor possível. Que Jesus, mais uma vez, possa nos abençoar e que as suas energias, de fato, estejam conosco. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus, vocês viram que o Edson estava escondendo o jogo, né? Mas não tem nada, não. A gente vai fingir que acreditou nele. Edson, querido, muito obrigado, meu irmão. Uma Valeu, ótima André. noite, um bom final de semana. Adorei. Foi um prazer estar aqui com você, viu? Um abração. E a você, meu irmão, minha irmã, nós nos encontramos, se Deus quiser, na segunda-feira, às 18 horas, né? Com mais um Plantão do Evangelho no Lar, viralizando o amor e a solidariedade. E antes de qualquer coisa, deixa eu cumprir aqui o que eu havia me esquecido. É só você clicar lá, amigosdaboanova.com.br/caso/ amigosdaboanova.com.br/caso/. Então, esse é o serviço do caso para o nosso irmão Ayrton entrar em contato. E você, meu irmão, minha irmã, que também está precisando de um ouvido, a Fundação Espírita André Luiz está absolutamente à sua disposição. Beijo no coração e o Plantão do Evangelho no Lar volta na próxima segunda-feira, às 18 horas. Bom final de semana! Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.